Bom dia, povo. Espero encontrá-los bem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá nesse instante para a gente começar a nossa EBD de hoje. Deixa eu só configurar o meu som aqui que está dando um eco, só um pouquinho. Pronto. Agora melhorou. Vamos orar ao Senhor para a gente começar o nosso estudo de hoje do profeta Amós. Oremos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse instante. Nós, Pai Santo, estamos com os nossos corações diante do Senhor nessa manhã, agradecidos, ó Deus, pela oportunidade mais uma vez de estudarmos a Sua Palavra. Obrigado, Pai Santo, pela riqueza da Tua Palavra que nos traz consolo, que nos orienta a perseverar, nos dá sabedoria, Pai Santo, para poder viver nesse mundo. É difícil que nós estamos vivendo, ó Pai. Nós também te agradecemos pela Tua Palavra, porque ela nos dá esperança, Senhor Deus. Ela nos dá tranquilidade de coração. E, Pai Santo, obrigado, Deus, porque nós temos aonde repousar o nosso coração. Obrigado pela salvação também, Pai Santo, que também Deus projeta em nosso coração a esperança de um dia encontrarmos com Cristo, com os nossos irmãos entes queridos, ó Pai Santo, que já estão em Cristo. Obrigado a Deus pela viva esperança da salvação que o Senhor produz em nós. Sê comigo, ó Pai, sê com a nossa igreja, com a Igreja Batista Central em Itaquera, sê também com aqueles irmãos que porventura assistirão, ó Pai Santo, essa live, que o Senhor possa nos agraciar e com a Tua Palavra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Jesus. Pois bem, cá estamos com o nosso estudo do profeta Amós. E olha que legal, se você perseverou até aqui, você aprendeu bastante coisa acerca do profeta Amós. É um livro curto, mas um livro que tem muita importância para que a gente consiga entender um pouco mais sobre o caráter de Deus e como que esse Deus ele atua diretamente no seu povo. Algumas impressões aqui que nós reforçamos é de que Deus, de fato, ele, apesar de ser bom, apesar de ser um Deus misericordioso, ele é um Deus que visita o castigo do seu povo. E o povo do Senhor, o povo eleito do Senhor, a sua raça eleita, conforme o apóstolo Pedro nos indica na sua carta, esse povo, apesar de ser o queridinho do Senhor, apesar de tudo isso, o Senhor não passa a mão na cabeça do seu povo, na cabeça daquele que ama. Eu acredito que uma das principais mensagens que o profeta Amós pode trazer ao nosso coração é essa, de que Deus não passa a mão na nossa cabeça quando nós erramos. Muito pelo contrário. Deus, ele até, em medidas das proporções, ele até pode exigir um pouco mais do seu povo diante do conhecimento que ele tem. Não é verdade? Então, de uma forma de nós entendermos a vida cristã, uma das formas que nós podemos entender a vida cristã é que nós temos a segurança no Senhor, que Ele nos ouve, que Ele cuida de nós, que Ele nos pega no colo, que Ele derrama o seu amor para conosco, mas de um outro lado também a gente entende que o Senhor ele não passa a mão na nossa cabeça quando nós erramos. Apesar dele ser longânimo, misericordioso, bondoso e amoroso para com o seu povo, nós precisamos lembrar que Deus ele não dorme quando nós erramos. E graças a Deus por isso. Também a gente vai entender, principalmente nessa hora que nós estamos iniciando essa EBD, nós vamos entender no finalzinho do livro do profeta Amós que a mão de Deus sobre o seu povo, ela tem um aspecto de restauração. Então Deus não tem nenhum prazer no meu sofrimento, Deus não tem nenhum prazer no seu sofrimento, Deus não tem prazer no sofrimento da vida do seu povo. Então a mão do Senhor, na verdade, ela ao pesar, lá no final, ela se desdobra em alívio para o nosso coração. Então, boa coisa é cair nas mãos do Senhor, como diz o salmista, como diz Davi, né?
boa coisa é cair na mão do Senhor, porque o Senhor certamente ele tem mais misericórdia do que as pessoas que estão no nosso entorno. Vamos fazer o seguinte, como de costume, vamos ler aqui o capítulo 9 do profeta Amós, e a gente está terminando hoje, né? O livro do profeta Amós. Olha que legal. Legal não porque a gente está terminando, mas porque a gente conseguiu perseverar até o final do estudo. Sigamos então com a leitura do capítulo 9. Amós, capítulo 9, faço aqui a leitura. Vi o Senhor junto ao altar e ele disse: bata no topo das colunas, para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes. E os que sobrarem, matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vingá-los para lhes fazer o mal, não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra com o Nilo e depois afunda como o ribeiro do Egito. Verso 6. Ele constrói suas câmeras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus do Caflor e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso, e eu o varrerei da superfície da terra. Mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Eu acredito que o verso 8 é o verso principal do capítulo 9, por isso que a gente vai ler mais uma vez o verso 8. Amós, capítulo 8, verso 9. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltaram para este reino pecaminoso. Eu varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó. Pois darei ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada, todos os que dizem: a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Verso 11. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. E eu a regarei, para que seja como era no passado, para que meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes, e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles Vou ler de novo o verso 14. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. A gente
sabe que o livro do profeta Amós, ele é um livro difícil, é um livro duro. O livro do profeta Amós, ele é um livro que fala de justiça, é um livro que fala de juízo, é um livro que fala sobre como que Deus age em cima do pecado do homem, especificamente em cima do pecado do seu povo. Não é um livro palatável, não é um livro que agrada. Certamente, se nós estivéssemos lá no tempo de Jeroboão II, no tempo de Uzias, onde essa profecia ela foi entregue a esses dois reis, tanto ao reinado do norte quanto do sul, certamente se nós estivéssemos lá naquele tempo, nós não gostaríamos muito de Amós, porque ninguém quer receber uma palavra dura como essa, ninguém quer receber uma palavra de justiça, uma palavra de castigo. Há promessas aqui que, de fato, castigos terríveis viriam sobre a nação de Israel. E certamente a gente gostaria que os profetas que se levantassem do nosso lado, caso nós estivéssemos lá no tempo antigo, certamente a gente gostaria que os profetas tivessem uma palavra mais amena, uma palavra mais doce, uma palavra mais invernizada, algo mais palatável, algo que seja mais atrativo aos nossos ouvidos. Amós é um profeta duro. A palavra de Amós é uma palavra dura. A palavra de Deus através do instrumento do seu profeta de Amós é uma palavra de justiça. E terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então, o Amós não era um profeta popular para sua época. Uma época em que a nação tinha descambado na prostituição religiosa, uma época em que Deus ele está entristecido, uma vez que ele olha para a sua nação e vê a nação que ele tanto ama, a nação que ele resgatou, a nação que ele escolheu, a nação que ele trabalhou, a nação pela qual ele escolheu para que a sua palavra fosse revelada ao mundo, e agora essa nação que era uma nação privilegiada, ela agora se torna corrompida. Então, certamente havia um caráter muito pesado sobre a profecia que Deus havia entregado ao profeta Amós. Então, nós vimos ali durante todo o estudo que Deus ele é como um leão que ruge para poder estabilizar sua presa com um rugido e depois ele poder atacar a sua presa como um leão. Então, o Senhor Deus ele também tem esse aspecto, né? A palavra de Deus usa a metáfora do leão para poder dizer quem é esse Deus que o profeta Amós está revelando ali ao reinado de Israel. Então, quando o leão ruge, certamente não tem como escapar desse leão. Então, nós vemos também, durante esse nosso estudo do profeta Amós, jovens cambaleando de sede, pessoas morrendo de fome, os cadáveres nas cidades cheirando mal e não havia mais covas para poder enterrar ali os seus defuntos. A gente pode perceber que, de fato, a tragédia haveria de se instalar quando o exército assírio seria usado por Deus como instrumento de castigo, como instrumento de justiça sobre o seu povo. Então, a gente não consegue, às vezes, imaginar um Deus que nos ama, um Deus que ama o seu povo, que entrega o seu Filho. Vamos trazer um pouquinho tentar aplicar um pouquinho essa questão da justiça para o nosso contexto, o contexto do Novo Testamento, o contexto da igreja. Então, é difícil, às vezes, a gente imaginar que um Deus que manda o seu Filho, o seu único Filho, conforme o apóstolo João nos fala no seu Evangelho, no capítulo 3, no verso 16, é difícil a gente imaginar que Deus envia o seu único Filho ao seu povo e mesmo com tanto amor com o qual Deus nos amou, Deus agora, ele faz com que nós caiamos numa justiça tão terrível como essa. Parece que são deuses diferentes, parece que há de alguma forma uma falta de equilíbrio emocional nesse Deus se nós tivermos uma leitura e fizermos um estudo superficial acerca da natureza de Deus.
Na verdade, o que Amós nos mostra é uma característica de Deus, uma atribuição de Deus, que é a sua justiça. Isso faz parte do seu próprio caráter e isso não pode ser desassociado da sua bondade. Então, da mesma forma que Deus é bom, da mesma forma que Deus é misericordioso, da mesma forma que Deus entregou seu Filho ao mundo, entregou seu Filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, da mesma forma que Deus fez todas essas coisas, esse é o mesmo Deus também que reclama o pecado, e Ele reclama o pecado de forma dura. Então Deus, Ele não vai se arrepender de trazer justiça sobre o seu povo, uma vez que o seu povo, ele cai em pecado. Então com o pecado não se brinca. Gosto muito do versículo, Salmo capítulo 42, verso 7, um abismo chama outro abismo. Então a gente começa com pecado, que a gente acredita que é um pecado menor, e daqui a pouco a gente começa a acostumar com isso, vai vivendo nesse pecado que a gente considera categoricamente menor do que outros. Daqui a pouco nós estamos fazendo mais pecados, daqui a pouco nós estamos vivendo do pecado, daqui a pouco há um esfriamento no nosso coração, daqui a pouco a gente começa a tomar decisões esdrúxulas, tais como não acreditar mais na pregação da palavra, não querer mais ter comunhão com a Igreja de Cristo, não querer mais orar, e a gente vai se afastando. Então um abismo chama outro abismo, mas Deus, ele dá uma corda para a gente, mas essa corda de afastamento é uma corda curta. Cedo ou tarde ele puxa essa corda, e quando ele puxa a corda, certamente isso há de doer em nós. Então, eu acredito que o principal ensinamento que o profeta Amós traz sobre nós é esse, que Deus certamente visita o pecado do seu povo. Então vamos aqui, perdoe-me, vamos aqui mais uma vez então ler o texto para que a gente possa fazer a exposição. Viu o Senhor junto ao altar, estou aqui no versículo 1, viu o Senhor junto ao altar e ele disse, bata no topo das colunas para que tremam os umbrais, faça que elas caiam sobre todos os presentes. Mais uma vez, a gente vê o profeta tendo uma visão, e a visão é uma visão que vem de Deus. A visão do profeta, a visão de Amós, não é uma visão que vem dele mesmo. A visão, ela é produzida pelo Senhor. E esse Deus, agora, esse Senhor, ele está junto ao altar e o que nós podemos ver é que haveria ali um tremor em que toda a estrutura do altar do qual os israelitas estavam entregando ali a sua adoração ao Senhor, a estrutura do altar seria abalada de forma que cairia sobre todos os seus presentes. Precisamos lembrar que, principalmente no Reino do Norte, haviam três santuários em três cidades diferentes, e dentro desses três santuários haviam ali o sincretismo religioso. Ao mesmo tempo que o Reino do Norte tentava fazer ali o seu culto a Yahvé, também eles faziam culto a outros deuses. E acreditamos que a referência aqui do verso 1 sobre os altares é exatamente esses altares aos deuses pagãos, do qual o Senhor traria justiça. Então, Deus está dizendo aqui, através do profeta Amós, que as pessoas que prestavam esse tipo de culto sincrético, as pessoas que prestavam esse culto com deuses misturados, essas pessoas elas sofreriam um castigo, uma vez que a própria estrutura desses santuários cairiam sobre essas pessoas. Eu fico imaginando aqui agora, e nós sabemos que o castigo maior, ou o instrumento maior pelo qual Israel sofreria a justiça de Deus, seria a invasão e o exílio da Síria. Então, estou imaginando aqui os soldados entrando em Jerusalém e o Reino do Norte entrando ali nesses santuários, oferecendo ali as suas oferendas, os seus sacrifícios a esses deuses pagãos, e ao mesmo tempo que eles fazem isso, os soldados assírios entrando nesses templos e derrubando o próprio templo em cima dessas pessoas. Então, eu imagino uma cena parecida.
essas pessoas com medo da invasão do exército assírio. O exército assírio entra nas ruas, eles vão lá se esconder dentro dos templos, tentar prestar culto aos seus deuses, e é justamente nessa hora que os soldados entram nos templos e matam as pessoas, derrubam seus altares sobre aquelas pessoas que estavam presentes ali nesse culto. Penso que, conjecturo, na verdade, de que existe aqui essa possibilidade na profecia. E sigamos então em frente a partir do verso 2. Ainda que eu vou ler aqui, tem um conjunto de versículos que eu acredito que isso aqui nós podemos ler de forma conjunta. Verso 2 ao verso 4. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vingá-los, para lhe fazer o mal e não o bem. O verso 2 ao verso 4, ele tem alguma semelhança a alguns aspectos ali contidos no Salmo 139. Se você não leu o Salmo 139, o Salmo de Davi, dá uma passadinha lá e lê esse Salmo, que esse Salmo é uma bênção para o nosso coração. Ali Davi, ele, ao falar do Senhor, ele chega em um determinado momento no Salmo que ele diz que é impossível nós escaparmos do Senhor. Nós podemos ir até o Seol, o local de habitação dos mortos, a sepultura. Nós podemos ir até a alvorada do amanhecer. Nós podemos tentar escapar para os lugares mais longínquos, mas Davi ele vai dizer que é impossível escapar do Senhor, porque aonde ele estiver, o Senhor estaria com ele. A ideia aqui do verso 2 ao verso 4 de Amós capítulo 9 é uma ideia similar. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Ou seja, não adianta o povo tentar se esconder, não adianta o povo tentar se esconder do Senhor, mesmo nas profundezas, mesmo na sepultura, ou mesmo aqui no Seol. Não adianta eles tentarem subir até os céus, mesmo que eles pudessem se esconder no topo do Monte Carmelo. E a gente precisa lembrar que é uma representatividade aqui muito importante do Monte Carmelo. Monte Carmelo, na cabeça aqui dos israelitas, era um local mais alto que tinha ali na região e que nada podia ter acesso ao topo do Monte Carmelo. E o Senhor está dizendo que eles podiam fazer o que eles quisessem, podiam tentar ir para onde eles quisessem, que o Senhor iria buscá-los, que o Senhor iria visitá-los. A ideia, a gente já comentou aqui também, é aquela ideia que passa na cabeça do profeta Jonas, quando o profeta Jonas ele recebe o chamado do Senhor e ele, para não cumprir com o objetivo de tentar desobedecer o Senhor, ele foge para Tarsis, ele vai para um outro local extremo, acreditando que em Tarsis Deus não podia achá-lo. Naquela época, na época do profeta Jonas, Tarsis era uma cidade em que os israelitas eles acreditavam que Deus não podia habitar, Deus não podia chegar lá de tão longe que era a cidade de Tarsis. E é o que tudo indica, o profeta Jonas pensava dessa forma. Acreditamos que a teologia dele era uma teologia parecida com essa, de que haveria uma possibilidade de Deus não encontrá-lo se ele fosse para Tarsis. Mas Deus encontrou o profeta Jonas, tanto encontrou que tratou essa questão com ele, e a gente sabe aí o resultado da história do profeta Jonas. E aqui a ideia do verso 2 ao verso 6 é uma ideia também similar do profeta Jonas, como similar a do Salmo 139 escrito por Davi, de que nós não podemos fugir da presença do Senhor, porque Deus ele é
onipresente. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Não há nada que Deus não conheça, não há nada que fuja ao conhecimento de Deus, porque ele está presente em todos os lugares, ele contempla todas as coisas, então não tem como escapar de Deus, né? Não tem como nós tentarmos fugir do Senhor, porque de alguma forma em algum momento, no tempo que ele quiser, ele visita o seu povo e ele traz o seu povo para si. Então, nós somos indescapáveis da ira do Senhor, assim também como podemos dizer que somos indescapáveis da graça do seu amor. Então, de Deus ninguém escapa. Não tem como a gente correr de Deus. Há muita similaridade em pessoas que encontram a Cristo, e o que é muito comum, às vezes, a gente ouvir, depois que a pessoa tem uma vida cristã um pouco mais extensa, essa pessoa olha para trás e ela começa a perceber o quão Deus estava a cercando, fazendo com que as coisas e as circunstâncias da sua vida, elas conspirassem para que essa pessoa fosse chamada por Deus. Então, a nossa vida cristã, ela começa quando nós encontramos a Cristo, mas mesmo assim a gente olha para trás e a gente vê que na nossa história Deus sempre estava nos buscando nos mínimos detalhes. Por quê? Porque Deus, ele está presente não só no início da nossa vida cristã, mas ele está presente em toda a nossa história. Deus, ele faz com que o povo de Israel entenda que não é possível escapar desse Senhor, porque ele é presente em todos os lugares e em todas as fases da sua vida. Então não adianta tentar correr da justiça de Deus, não adianta tentar correr do exército assírio, porque certamente o castigo viria. Ok? Sigamos então. Eu quero aqui dar um salto, vou pedir sua licença, do verso 5 e o verso 7, do verso 5 e 6, vai falar sobre a soberania do Senhor, quem Ele é, que Ele está sobre todas as coisas. Enfim, a gente já tratou bastante sobre isso aqui no livro do profeta Amós, por isso eu peço licença para a gente dar esse salto aqui do verso 5 a 6 e ir para o 7. Diz aqui o Senhor através do profeta Amós, Amós capítulo 9, verso 7. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os arameus de Kir. E eu quero aqui ficar com a parte A do versículo, com esse primeiro pedacinho, em que na altura do campeonato, o povo de Israel precisa escutar o seguinte do Senhor: vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes. Será que Deus está comunicando para o povo através do profeta Amós? Será que não há nenhuma diferença entre um povo e outro? Nós precisamos entender o seguinte, que do ponto de vista do nosso ponto de vista, do ponto de vista humano, de fato há não uma preferência, mas há um derramamento de graça de Deus sobre o seu povo. A gente precisa entender que nós somos santos, né? O povo de Deus é um povo santo, o povo de Deus é um povo escolhido, enquanto as outras pessoas que não fazem parte do reino de Deus não são. Então, de fato, há uma diferença nesse aspecto. Mas Amós, aqui, ou melhor, Deus, através do profeta Amós, ele está dizendo o seguinte, que não existe do ponto de vista humano, do ponto de vista da nossa perspectiva horizontal, e não da perspectiva de Deus, da perspectiva vertical. Nessa perspectiva, nós não somos melhores do que ninguém. Os etíopes, eles estavam agora sendo comparados à própria nação de Israel. Deus está dizendo o seguinte: compare vocês e compare o povo etíope. Vocês acham que vocês são melhores do que eles? Porque vocês têm
o Pentateuco, porque eu derramei o meu amor sobre vocês, porque vocês são um povo pelo qual todas as nações da terra serão abençoadas. Vocês acreditam, vocês estão considerando por acaso que vocês são melhores do que essas pessoas por isso? Eu tendo aqui a acreditar que Deus está dizendo o seguinte: não há nenhuma diferença entre o meu povo e o povo de toda a terra. A diferença, se existe alguma, é que eu derramei o meu amor sobre vocês pela graça, ou seja, não existe nenhum merecimento intrínseco na nação de Israel. É o que Deus está aqui ensinando a esse povo. Interessante, né? Lembro aqui da oração do publicano, né? E do fariseu. O fariseu, quando ele vai orar, ele ora, ele levanta os seus olhos ao céu e ele agradece, dentre outras coisas, ele agradece por não ser que nem um publicano, que nem nós podemos ver no Evangelho de Jesus. Ele agradece porque ele não é um pecador do tamanho do publicano. De um outro lado, o publicano, ele nem levanta os olhos ao céu porque ele não se vê digno de poder orar ao Senhor. A gente pode perceber que nessa perspectiva, Jesus Cristo está dizendo o seguinte, que o publicano tem mais valor para ele do que o fariseu. Ou seja, tentar trazer justiça para si próprio é um elemento que a gente não deve fazer, porque nós não somos pessoas melhores do que ninguém. Nós somos apenas objeto do amor, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui faz com que a gente reflita sobre quem nós somos, né? Às vezes nós achamos que podemos ser melhores do que outras pessoas. Às vezes nós achamos que os nossos dons são os melhores dons e às vezes nós queremos evidência. Quantas vezes a gente quer evidência, né? Evidência diante das luzes, evidência diante das pessoas, queremos o reconhecimento, nós queremos às vezes impor as nossas vontades sobre a vontade das pessoas. Nós às vezes nos colocamos no lugar de Senhor e nunca no lugar de servos, porque de alguma forma há um orgulho dentro da nossa natureza que vai fazer com que a gente pense mais de nós mesmos do que de fato nós somos. E Deus está dizendo aqui ao povo de Israel que eles não eram pessoas diferentes daquelas pessoas que estavam no entorno das suas fronteiras. No caso aqui, o etíope. O etíope, ele era a mesma pessoa que o hebreu, que o israelita. A diferença é que Deus havia derramado o seu amor sobre a vida do israelita. É muito bom pensar dessa forma, porque quando a gente começa a pensar dessa forma, que é a forma de Deus, a gente começa a olhar para os lados e a gente começa a entender que nós somos privilegiados por fazermos parte da família do Senhor. Vocês, israelitas, verso 7, não são para mim melhores do que os etíopes. Saibam disso. Então, baixa um pouquinho a bola de vocês, tira um pouquinho aí esse elitismo espiritual do coração e comece a entender que vocês não são o último pacotinho da bolacha não, viu? Eu amo vocês porque aprove a mim amá-los, mas não porque vocês poderiam produzir alguma coisa de bom ou alguma virtude para que eu pudesse amar e continuar amando vocês. Sem dúvida, é uma lição importante aqui do capítulo 9. Ok? Verso 8. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso, e eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Lembra lá que eu disse que esse seria o principal versículo do capítulo 9? Por quê? A partir de agora, a gente vai ver uma mudança de tom na profecia de Amós. A gente vai ver uma mudança de tom na profecia de Amós. E a gente está quase aqui terminando a profecia, a gente está quase aqui terminando o livro do profeta Amós. Amós está quase terminando de entregar a sua profecia.
tudo aquilo de ruim, de fato, aconteceria na vida do provérbio. Mas a partir do verso 8 a gente vê aqui uma mudança de tom, principalmente no verso, na parte B do verso 8. Mas, essa conjunçãozinha aqui, adversativa, é uma bênção. Mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Deus sempre preserva o seu povo. Deus sempre preserva um remanescente. Deus sempre preserva um núcleo duro. Deus sempre preserva algumas pessoas para que a partir dessas poucas pessoas, a partir desse remanescente, a esperança volte a nascer e Deus volte a trabalhar na vida da sua nação. Então, não está nos planos de Deus exterminar por completo o seu povo diante do castigo que ele possa se manifestar. Deus sempre preserva um remanescente. E esse remanescente, ele é preservado pela ação de Deus e não pela ação do remanescente. Entende? Deus, desde lá de Gênesis capítulo 12, desde lá de Abraão, Deus está construindo um povo para ele. E tudo aquilo que Deus prometeu a partir da sua aliança estabelecida em Gênesis capítulo 12, tudo isso vai acontecer. De vez em quando, a gente pode perceber que Deus traz a sua justiça. De vez em quando, Deus traz espada sobre o seu povo, traz fogo sobre o seu povo. Deus traz morte sobre o seu povo como um aspecto de justiça mais extremo. Mas a gente pode perceber que Deus ele vai preservar um núcleo, e esse núcleo ele é preservado diante da sua graça. Deus, às vezes, ele espalha as brasas, mas ele mantém algumas poucas brasas unidas, juntas, para que através dessas poucas brasas a fogueira possa mais uma vez tomar uma proporção maior. Interessante isso, né? A gente pensar dessa forma, que Deus é o Deus que preserva. E a gente vai ver agora, a partir do verso 9, que de fato há uma mudança de tom significativa na profecia de Amós. Agora a gente começa a ver então aqui a esperança na profecia de Amós. Vamos seguir então? Pois darei a ordem e sacudirei, ou melhor, lá no verso 11, aqui no verso 8 a gente tem um prenúncio dessa esperança. A partir do verso 11, que é a mudança de tom necessariamente. Sigamos aí com o verso 9. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações. Oh Deus vai sacudir aqui, varão. Não tem jeito não. Deus vai chacoalhar a figueira, Deus vai chacoalhar a árvore. Sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nem um grão cai na terra, todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Coisa feia, hein? Triste aqui, hein? Todos os que dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Precisamos lembrar, Reino do Norte, uma elite, ali eles moravam dentro das suas fortalezas, uma economia próspera, e durante esse momento alguns deles diziam o seguinte, que eles seriam perenes, porque eles estavam numa prosperidade financeira tão abastada e que eles acreditavam que nada poderia abalar as estruturas do seu modo de vida, da sua cultura. E a desgraça certamente atingiriam essas pessoas, todas essas pessoas que acreditavam que a desgraça não podia atingir as suas casas. Verso 11, aqui é necessariamente a mudança de tom do verso 11 ao verso 15. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Perceba que agora Deus está falando em levantar tendas, levantar tabernáculos, tabernáculos que foram caídos, destruídos. Consertarei o que estiver quebrado. Olha só, a ação de consertar o que estiver quebrado é uma ação de Deus. É Deus mais uma vez entrando com a sua providência, com a sua soberania, para poder restaurar o seu povo.
naquele dia, no dia específico do Senhor, na sua agenda, dentro do seu calendário, dentro do seu expediente, Deus levantaria a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a regarei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom. Perceba, olha só o que está acontecendo aqui. Deus está dizendo que vai restaurar a nação de Israel através de um número pequeno de pessoas, através do seu remanescente. E essa restauração, ela vai ser tamanha que as fronteiras de Israel, elas iriam se expandir até os limites de Edom, e o próprio povo de Israel reconquistariam mais uma vez aquelas regiões perdidas que o povo assírio tomou. Então a gente precisa imaginar o seguinte: o povo assírio entra em Israel, espalha essa turma, e aquelas outras nações que estavam em volta, principalmente os Edoms, que eram inimigos ferrenhos do povo de Israel, de certa forma vão tentar se apropriar da ausência do povo de Israel para poder estabelecer ali a sua cultura, a sua sociedade. E Deus está dizendo o seguinte, que ao retorno de Israel, o retorno dele seria tão glorioso que Israel agora teria a força não só de voltar para a terra, mas de estender as suas fronteiras, inclusive além da sua geografia, até chegar às fronteiras de Edom e também conquistar o próprio Edom. Então, na verdade, Deus ele não só restauraria Israel, mas traria uma força maior sobre Israel da que ele tinha. É importante a gente ver essa característica no Senhor, né? Então, o Senhor não só iria abençoar Israel, mas as bênçãos que o Senhor derramaria sobre Israel seriam bênçãos que sobejaria, que iriam sobrar aí, bênçãos que vazariam da botija de Israel. Louvado seja Deus por isso. E esse é o nosso Deus, queridos, né? É o Deus que quando Ele faz, que quando Ele deseja fazer, que quando Ele quer executar a sua bondade, o seu amor para com o seu povo, Ele não só faz aquilo que o seu povo deseja, aquilo que está sob a expectativa do seu povo, mas Ele vai além das nossas expectativas. Então vale a pena esperar no Senhor, né? Vale a pena nós pedimos para que o Senhor restaure a nossa vida. Vale a pena nós termos paciência e principalmente perseverança no Senhor, para que o Senhor ele visite a nossa vida. Crente às vezes não tem a cultura de paciência. E eu confesso a vocês que paciência é algo dificultoso para mim em algumas áreas da minha vida. Não é toda hora que eu tenho a devida paciência que a Bíblia pede para que nós tenhamos. Mas a paciência é uma virtude da qual a gente precisa desenvolver no Senhor para que nós possamos, enquanto ter paciência, ser abençoados pelo Senhor até que Ele nos dê a bênção que de fato nós desejamos que Ele nos entregue. Então, perseverar, ter paciência no Senhor é uma virtude, porque certamente Deus, ao colocar a sua mão sobre nós, a trazer o seu juízo sobre nós, Deus, ao se silenciar sobre, às vezes, algumas orações que a gente entrega para Ele, vale a pena a gente ter paciência e esperar no Senhor, porque o Senhor há de se comunicar conosco, há de falar ao nosso coração. No caso aqui do povo hebreu, Ele haveria de restaurar essa nação. Deus tem uma nação, e essa nação vai cumprir o seu propósito através do seu remanescente. Verso 13. Dias virão, declara o Senhor, e que a ceifa continuará. Vou ler aqui de novo 13, perdoe-me. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e a pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta, verso 14, trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão.
plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para que nunca mais seja desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Olha o verso 15, que bonito. Quanta coisa boa a gente leu lá em cima, né? Deus restaurando aí a vida de Israel, eles voltariam a plantar as suas vinhas, voltariam a beber o seu vinho, ele traria o seu povo do exílio. E o verso 15, a profecia de esperança, ela termina com uma palavra de ouro: plantarei Israel em sua própria terra. É uma referência direta de que Israel, ele voltaria do exílio. E a gente sabe que de fato Israel voltou do exílio. Deus restaurou o seu povo através do seu remanescente. Amém? Hoje, o capítulo 9 é um capítulo que sintetiza o livro de Amós. É um livro que nós aqui finalizamos o estudo desse profeta, e acredito que a mensagem principal aqui do capítulo 9 é que Deus, ele restaura o seu remanescente. E aqui algumas aplicações ao nosso coração do profeta Amós, especificamente aqui no capítulo 9. A Bíblia, ela é um livro de esperança. A palavra de Deus, ela é uma palavra de esperança. A Bíblia, ela é uma palavra que traz esperança ao nosso coração. A gente percebe que depois do capítulo 3 de Gênesis, a má notícia, ela se instala no mundo, o pecado se instala no mundo, a morte é decretada pelo Senhor. Parece que o plano de Deus ele vai ser frustrado, parece que não há mais esperança para o homem depois que a morte é instaurada. E a gente percebe que tudo aquilo que está acontecendo hoje no mundo, todos os males que acontecem no mundo, a presença do mal no mundo, ela se dá por conta da presença do pecado. E a gente sabe que o mundo vai de mal a pior. A gente sabe que as coisas não vão melhorar. Nós sabemos isso. Está difícil viver num mundo que nem a gente vive hoje, num mundo de violência, num mundo em que o racismo é presente, no mundo em que a política não funciona, no mundo em que cada um está preocupado consigo mesmo, no mundo em que as igrejas elas têm dificuldade de cumprir o seu papel, o papel do ID. É difícil de fato a gente viver num mundo como esse. Parece que às vezes não há esperança. Parece que às vezes o computador não liga quando deveria ligar, parece que às vezes os filhos não obedecem como deveriam obedecer, parece às vezes que o cônjuge não corresponde como deveria corresponder, parece que as coisas realmente não vão. E se nós não tomarmos cuidado, olhando as circunstâncias, a gente pode até trazer uma aflição ao nosso coração tamanha de perdermos as esperanças, de perdermos as forças de seguir e de caminhar. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que a Bíblia ela fecha no livro de Apocalipse com a glória da igreja estabelecida na eternidade. Então, a Bíblia é um livro de esperança. O profeta Amós, apesar de ser um profeta que traz uma profecia dura, ter um caráter duro, um caráter de justiça, a gente pode perceber lá no finalzinho do profeta Amós, como a gente viu hoje no capítulo 9, que Deus está esperando de braços abertos o seu remanescente, para que através do seu remanescente a sua igreja, ou melhor, o seu povo possa ser restaurado. Então, uma aplicação ao seu coração mais direta: tenha esperança no Senhor. Dias difíceis podem vir sobre nós. Às vezes, dias difíceis provocados por outras pessoas, dias difíceis provocados por essa pandemia que nós estamos vivendo, dias difíceis provocados por essa instabilidade política que o Brasil está vivendo, dias difíceis provocados pela economia que se esfacela, dias difíceis de fato chegaram sobre nós. Mas nós, povo de Deus, você que é povo de Deus, deve ter esperança no Senhor.
aguardando a expectativa da restauração que Ele trará sobre o seu remanescente e sobre o seu povo. Amém? Tenha esperança, porque dias melhores virão. Essa é a mensagem final do capítulo 9 de Amós. Amém? Que Deus abençoe ricamente seu coração. Espero que você tenha aproveitado aqui o nosso estudo, o estudo do profeta Amós. Domingo que vem a gente está aqui às 9 horas da manhã novamente. Nós estamos aqui orando ao Senhor para que Deus nos mostre qual livro nós vamos estudar. E até lá nós vamos estudar no próximo domingo um único profeta, que é o profeta Obadias, que tem apenas um capítulo. Então, até que Deus responda necessariamente qual livro que nós devemos usar, se é que já não respondeu, né? Acredito que é o profeta Obadias. Mas domingo que vem a gente estuda o profeta Obadias, a gente vai numa única hora fazer um estudo do profeta Obadias, porque é um livro curto e a gente consegue fazer um estudo panorâmico para que depois a gente estabeleça um outro livro para que a gente possa estudar. Então, leia o profeta Obadias aí essa semana, um único capítulo, para que você chegue craque já no domingo que vem às 9, para que a gente possa falar um pouco sobre a profecia de Obadias, ok? 19 horas, ou melhor, 18 horas, hoje a gente tem o nosso culto. Espero você aqui no Facebook para poder, junto com a Igreja de Cristo, celebrar o culto. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Vamos orar então para que a gente termine a nossa escola bíblica discipuladora. Vamos orar? Entregue aí o seu coração ao Senhor nesse instante para que a gente possa orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado porque nós perseveramos no estudo da Tua Palavra, nós perseveramos na entrega do livro do profeta Amós. Que o Senhor continue conosco, continue com a Tua Igreja, que a Tua Igreja possa, ó Pai, ter amor ao estudo da Tua Palavra e que a Tua Palavra possa transformar os nossos corações. Se conosco durante esse domingo, dá-nos a Tua graça, ó Pai, junto com os nossos familiares, e abençoe, ó Deus, o nosso culto logo mais às 18 horas. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida.